Agora eu vou contar uma pequena história que é relacionada à pronúncia e sotaque em inglês, e também vou discutir um pouco como a moral dessa história pode nos ajudar ao tentar desenvolver uma boa pronúncia, um bom sotaque em inglês. Então, quando eu vim para o Canadá, depois de 6 anos estudando inglês no Brasil, eu tinha um sotaque muito forte ainda. E muitas vezes as pessoas, os canadenses aqui, pediam para eu repetir o que eu estava falando. Especialmente às vezes quando eu ainda estava nervoso, tentando me comunicar, era um pouco mais difícil tentar pronunciar as palavras perfeitamente. Então, demorou um certo tempo para eu progressivamente melhorar a minha pronúncia e o meu sotaque em inglês. E até chegar num ponto que geralmente as pessoas não precisavam mais pedir para eu repetir o que eu estava dizendo. Então, mas uma coisa muito interessante que eu me lembro é o seguinte, que mesmo quando eu cheguei aqui, quando o meu sotaque estava muito forte, eu assistia bastante o seriado Friends e tinha uma frase que o Joey Tribbiani falou em um episódio, e eu repeti essa frase muito bem. E o engraçado é que agora eu esqueci qual é a frase, mas eu lembro da minha namorada na época me dizendo, engraçado que quando você diz essa frase, você não tem sotaque. Estava conseguindo imitar as palavras do Joey Tribbiani muito bem. E qual a moral dessa pequena história? Quando nós tentamos imitar um gringo, realmente, que alguém que já nasceu nos Estados Unidos, no Canadá, nasceu e cresceu falando inglês, quando nós tentamos realmente imitar os sons e as palavras, fica mais fácil ter uma pronúncia muito boa. Porém, ao aprender o inglês, como brasileiros, é uma coisa meio complexa ainda tentar pronunciar as palavras em inglês da maneira correta. Porque é como se nós tentamos ler as palavras em inglês, ainda com as vogais, a pronúncia brasileira, a pronúncia da língua portuguesa. Então, eu acho muito interessante tentar se concentrar em realmente tentar imitar a pronúncia dos norte-americanos. E o que eu gosto de fazer é me concentrar, quando eu estou aprendendo um novo idioma, em certas frases e ficar aumentando o número de frases. O mais legal também é ter o texto e o áudio e ficar escutando o áudio várias vezes, tentar ficar imitando a pronúncia o melhor possível. No início é difícil e tem que ter paciência para fazer isso e para tentar reproduzir a pronúncia de uma maneira da melhor maneira possível, essencialmente. Então, e o que eu gosto realmente de fazer, eu vou fazer mais vídeos sobre isso, é, por exemplo, pegar no YouTube, achar um recital de uma poesia em inglês. Daí ficar lá, escutando, daí tentar reproduzir frase por frase. No início se concentrar só em algumas frases e depois tentar expandir um pouco o número de frases e tentar copiar os sons, tentar imitar os sons, tentar imitar a pronúncia o melhor possível. Daí você vai conseguir ter uma pronúncia excelente na pronúncia dessas palavras, porém, quando você falar as mesmas palavras em outras frases, a pronúncia também será boa. E assim você vai começar a internalizar a pronúncia do inglês, e de como ler e de como pronunciar as palavras de uma maneira bem fiel à pronúncia norte-americana, ou talvez à pronúncia britânica. Assim como fiz com as palavras do Joey Tribbiani do Friends. Como eu tinha escutado a frase dele várias vezes, assistindo o seriado, eu consegui reproduzir o que ele estava falando que nem um papagaio. Então, quando eu falava aquelas frases, eu falava, ou aquela própria frase, eu falava sem sotaque, praticamente. E eu acho que isso é muito importante. A gente pode usar essa mesma técnica e, aos poucos, ir internalizando a pronúncia em inglês. Então tá aí. Espero que vocês gostem da dica e procurem frases, procure áudio nos quais você pode tentar imitar a pronúncia o melhor possível
Tenha paciência na hora de desenvolver uma boa pronúncia e boa sorte.